Oi, minha gente, aqui é Glaucia Lorena. Esse é o meu canal A Empolgada. Eu quero desde já pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, ligarem o sininho. Isso tudo que vocês já sabem, né? Hoje eu quero falar de uma série de mais ou menos 1 hora e meia que tá na Netflix. Já tem um tempo que eu tinha assistido, tinha feito uma pauta. Aí outras pautas passaram na frente e eu não tinha falado ainda sobre essa série. Mas eu acho importante falar sobre ela e correlacionar com algumas coisas. O nome da série é Sequestro, Elizabeth Smart. A série conta a história de uma moça de 14 anos que estava dormindo no quarto com sua irmã de 9, em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos. E ela é sequestrada dentro do seu quarto. Ela não grita, ela não faz barulho, porque o sequestrador diz que se ela fizer isso, ele mata a irmã dela. A irmã dela acorda, não vê o sequestrador, mas escuta a voz dele. E ela é sequestrada. Algum tempo depois que eles saem do quarto, a irmã corre, chama os pais, mas já é tarde. A série é maravilhosa. A série é realmente rápida de se ver, muito boa. Ela pega várias coisas da investigação, como o foco principal nos pais ou na família, principalmente do pai, porque tem um tio que parece estranho e age estranho, ou acham que o pai não tá chorando o suficiente. É uma coisa que sempre me causa espanto, é quando acontece uma coisa assim, de um sumiço, um sequestro, uma morte, as pessoas julgam a reação dos outros, como se a reação nunca fosse a esperada. Deixa eu contar uma coisa. A dor e o sofrimento, cada um vive de um jeito. Chorar mais ou chorar menos não quer dizer culpa ou ausência de culpa, não, minha gente. Não vai ser, não é por aí, não, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Ai, o pai tá chorando pouco, não sei o quê. O tio, de fato, dizia umas coisas, o tio de Elizabeth dizia umas coisas estranhas. Mas o tio tem questões psiquiátricas ligadas a transtorno de bipolaridade, transtorno bipolar. Então, estava sem dormir, estava preocupado com a sobrinha. O comportamento do tio é estranho. Estou dizendo aqui que não seja, não. Mas o comportamento dele ser estranho não significa que ele era culpado. Enfim. Só sei que a família é a primeira investigada, a polícia foca na família. E assim, diversas vezes nessa série eu fiquei tipo, o que a polícia estava fazendo? Não sei. Não sei mesmo. Focam bastante na família, até que quando descartam completamente a família, eles focam num suspeito, que foi um cara que trabalhou na casa da família, e prendem esse suspeito. Mas a irmã não reconhece. Lembra que eu disse que a irmã estava dentro do quarto, dormindo do lado de Elizabeth? Pronto. Mary, ela ouviu. E ela sabia o que tinha ouvido. E ela não reconhece a voz desse suspeito. Eu só sei que esse suspeito fica preso. Esse suspeito tem um aneurisma na cadeia e morre. E mesmo assim, a polícia não descarta ele como da lista dos suspeitos. Para a polícia, fica muito assim, subentendido que foi esse cara e acabou-se. E aí ele morreu, não tinha como investigar mais, ou perguntar, interrogar. E é isso, e quase caso fechado, sabe? É a sensação que eu tenho, porque os esforços policiais são... Assim, falta esforço no esforço policial. A verdade é essa, sabe? E aí mostra também toda a agonia da família, quando os outros corpos são encontrados corpos, e esses corpos não são de Elizabeth. E aí tem a angústia de não ter achado ela, não ter um desfecho, mas o alívio de não ser ela, sabe? Isso fica... Eu imagino que vai ser desesperador você ter alguém que sumiu. Sim, e você não sabe nem por onde começar a procurar, sabe? No exercício de empatia, eu imagino quão terrível deva ser essa dúvida. Porque a certeza da morte, ela é horrível. Mas há uma certeza. Mas a dúvida é uma eterna interrogação. É um eterno e se. E esse eterno e se leva a pessoa para caminhos mentais, emocionais terríveis. Aí acontece
como eu falei, o suspeito estava preso. Algum tempo depois, com ele preso, tentam, do mesmo modus operandi, sequestrar uma prima de Elizabeth e de Mary. É uma prima mais velha. É o mesmo modus operandi, mas não conseguem sequestrar essa moça de 18 anos, sabe? É muito... E a polícia, não, deve ser uma cópia, alguém copiando. Só que o modo de sequestro nunca foi divulgado para a imprensa. E aí ficam, não, deve ser alguém fazendo uma brincadeira para aperrear. Só que assim, se não divulgou o modo, quem é que tá fazendo essa brincadeira, sabe? Acaba que, como eu mencionei, a polícia realmente acha que pegou o cara certo e todos vão desistindo de procurar a Elizabeth. O pai tem um sonho premonitório muito bonito com o retorno dela para casa. Não tem como a gente não se emocionar com o relato da família, sabe? É uma família que se ama. Perfeita, não. Mas tá visível ali os laços, estão visíveis ali os laços de afeto, minha gente. Não tem como não se emocionar. E aí, assim, vale falar aqui um pouco sobre o contexto de Salt Lake City. Lembrando que o sequestro é no início dos anos 2000, é em 2002, é em junho de 2002. Salt Lake City é uma cidade de Mormons, da igreja Mormon, onde as pessoas vivem dentro daquele contexto religioso dos Mormons. A família de Elizabeth é uma família dessa religião extremamente religiosa. Ela era uma menina criada na igreja com pouquíssima exposição a coisas de fora daquele universo, sabe? E de fato, o que eu conheço do mormonismo é muito pouco. Só o que eu vi numa série que está no Amazon Prime chamada Under the Banner of God. Essa série é muito boa, todo mundo deveria assistir. É o que eu conheço do mormonismo, assim. E há em Salt Lake City uma cena de contracultura mormon, onde as pessoas vão para beber, as pessoas vão para dançar, vão para, sei lá, se relacionarem de forma mais carnal antes do casamento. E nesse espaço de contracultura mormon, num dos bares, era frequentado, na verdade, por um cara e duas mulheres. Uma bem nova e uma mais velha, cobertas toda de branco, só com a brechinha dos olhos aparecendo. E diziam que esse cara, ele ia para beber, bebia muito, e dizia, não, falem com elas. Mas elas eram levadas por ele nesse espaço. Tem fotos disso, tá? E aí vem o grande plot twist, que nem é um spoiler, porque é mostrado assim no... Antes de aparecer o título da série, aparece, a Elizabeth tá viva. Elizabeth, ela sobreviveu. Ela foi levada por esse cara de dentro de casa. Foi levada para uma área perto da casa dela, mas de Salt Lake City, mas de floresta, de montanha, essas coisas. Ela sofreu todo tipo de abuso físico, psicológico, emocional, contra a dignidade dela, que uma pessoa pode sofrer. Ela relata isso. Não tem como a gente ouvir o relato dela sem se emocionar. Era uma menina de 14 anos, sem experiência de nada na vida, sem nem entender o que está acontecendo. Ela relata todo o sofrimento dela. A mulher que estava junto com o cara é esposa desse cara e ela ajuda nos abusos físicos que ele comete contra a Elizabeth. E ela comete abuso emocional contra a Elizabeth. E ela é tão culpada quanto, só para constar. A Elizabeth passa 9 meses com essas pessoas, com a polícia meio que desistindo de ir atrás dela, porque achou que já tinha o culpado e que ele tinha morrido, como eu mencionei. E a Elizabeth está viva. O sequestrador, a gente fica sabendo, ele é um tal de Emmanuel. Mas o nome verdadeiro dele não é Emmanuel. O nome verdadeiro dele é Brian. Ele é um cara alcoolista,
histórico de violência sexual contra menores. Ele é um cara violento, um sádico, perverso. Ele não tem transtornos mentais, ele não tem... Ele não é doido, tá, minha gente? Ele é ruim. É muito difícil. Se toda pessoa ruim, perversa, e narcisista, e má, e sádica, a gente associa a loucura. Ele não é, ele é ruim, sabe? Ele gosta de se sentir poderoso, para se sentir poderoso. Ele sequestra uma menina de 14 anos, ele disse que ia sequestrar mais 7, todas seriam esposas dele, e que ele queria sequestrar a irmã de Elizabeth e a prima mesmo, que ele tentou, mas não conseguiu. Ele é uma pessoa horrorosa que usa de um discurso como se ele fosse um profeta de Deus para justificar e fazer tudo o que ele quer. Ele é um monstro. E a mulher lá é uma monstra. São 2 monstros. São 2 seres humanos péssimos que teriam que passar o resto da vida atrás das grades, dentro da cadeia. Eles são péssimos. Eu sei que a irmã de Elizabeth, Mary, acaba 4 meses depois do sequestro, olhando um livro, ela reconhece, ela lembra de quem era a voz, porque ela sabia de quem era, ela só não sabia de quem. E lembra que é desse Emmanuel, esse cara, Brian Emmanuel, ele chegou a fazer serviços na casa dos pais de Elizabeth e de Mary. Ele ficava pregando na rua, como uma pessoa em situação de rua que pregava a palavra de Deus e tal. Por isso o pai disse, se você quiser algum dinheiro, vai fazer uns serviços lá em casa. Foi assim que ele viu a moça de 14 anos e a outra de 9 na época. Ele, por saber o funcionamento da casa, foi assim que ele sequestrou a moça. Eu não tô aqui culpando os pais não, tá? Mas às vezes a gente tem que ter cuidado com quem a gente ajuda. É importante ter cuidado com quem a gente ajuda. Principalmente quando a gente tem no nosso convívio familiar pessoas que são vistas como vulneráveis na sociedade, tá? Ele era um cara que tinha sido preso e tinha sido solto. Ele é um horror. Mas a mulher que tá com ele tá junto também, tá? Ela é um horror também. Eu sei que eles chegam a sair de Utah, eles chegam a ir pra Califórnia, mas acontece uma coisa que eu acho maravilhosa. Elizabeth, apesar da vergonha e de não entender corretamente o que está acontecendo com ela, porque como ela disse, quando ela estava crescendo, nunca conversaram com ela o que seria consentimento, o que seria violência, o que seria um ato de violação, um ato de abuso. Ela não sabia que existia essa diferença. E aí ela tinha muita vergonha. Ela sentia até culpa. Mas ela se apegava nas memórias boas da família dela com a família, dela com os irmãos, com os pais, para sobreviver. E ela é uma moça muito forte, ela era uma menina muito forte, ela é uma mulher muito forte. Quando eles estão na Califórnia, ela percebe o jogo de poder que ele está fazendo. Ela joga contra. Ela diz para ele que Deus falou com ela e disse para eles voltarem para Utah. E nesse meio tempo, como a irmã já tinha reconhecido o Emmanuel, os pais já tinham mandado fazer um retrato falado, a polícia disse não divulgue, mas a família não ligou e divulgou. Quando eles voltam para Salt Lake City, alguém do público reconhece, chama a polícia e a polícia finalmente tem uma atitude decente de virar para a moça e dizer: você é Elizabeth? E ela disse que ela tinha muito medo, porque quando ela desobedecia, ela era punida, inclusive com o abuso contra a dignidade sexual dela. E ela acaba dizendo que o modo que ela usa para dizer, porque caso ela não seja resgatada, ela não vai ser punida, é inteligentíssimo. Mas a minha revolta com a polícia é enorme, porque logo no início do sequestro, eles chegaram aí numa biblioteca pública e foram abordados por um detetive. E o detetive disse: olha, essa moça tá sumida, eu posso dar uma olhada, eu quero ver o rosto dessas mulheres que estão com você. E o Emmanuel disse que não podia e não mostrou documentos
não, para comprovar quem eram as duas mulheres. E a polícia, tá bom, então, deixa pra lá. Se você não quer que a gente veja, acabou-se. Me dá uma revolta tão grande, porque ele disse, não, é minha filha, minha mulher, ninguém pode ver o rosto delas. Mostra um documento, sabe? Pede para ver um documento. E a polícia não pediu. E a moça passou mais meses sendo torturada, sendo agredida, sendo violada, sendo abusada, sendo, sabe? Enfim. O que eu sei é que o julgamento levou 10 anos para ocorrer. Elizabeth testemunhou, foi bom, foi importante, porque o Emmanuel Bryan, o malzinho horroroso lá, queria dizer, eu sou doido. Não é doido não, é ruim. É ruim. E aí eu sei que ele foi condenado à prisão perpétua. A mulher lá dele, que participava dos abusos, pegou 15 anos e já saiu, tá? Ele foi julgado em 2012, ela pegou 15 e já saiu. Pois é isso. Dito isso, eu preciso falar sobre a Elizabeth. Elizabeth, ela fala sobre os abusos com a tranquilidade que eu acho que cabe. Ela entendeu que ela não precisa sentir culpa, porque a culpa não é dela. Ela entendeu que ela não precisa sentir vergonha, porque ela não fez nada pelo que se envergonhar. Ela entendeu que ela era uma menina de 14 anos que estava dormindo na cama dela, dentro da casa dela, que foi invadida por um monstro, uma pessoa ruim, perversa, foi tirada de lá e foi levada para passar por isso tudo. Ela se agarrou nessas memórias da família e quando ela reencontrou a família e a família só sentiu alívio por estar com ela de novo, ela disse que entendeu que ela não precisava se sentir desvalorizada, suja, ou o que quer que seja, por todo o abuso que ela sofreu. Eu acho que ter uma rede de apoio importa, mas eu preciso ler uma coisa que eu escrevi, tá? Se você que está me vendo já passou por algum tipo de abuso, saiba que isso não tirou o seu valor. Quem machucou vocês são os errados, tá? Os criminosos, os ruins, os que merecem ser punidos. E não vocês. Por que eu tô dizendo isso? Tem um livro que eu adoro, foi presente das minhas duas amigas que me dão livros que eu amo, Gabi e Aldi, beijo meninos, chamado Eu Tenho Nome, de Chanel Miller. Chanel Miller passou por uma situação de abuso contra a dignidade sexual. Ela foi dopada numa festa de fraternidade de faculdade dos Estados Unidos. O abusador veio e a abusou nesse momento que ela estava inconsciente. Ela foi salva por 2 alunos que eram até de fora dos Estados Unidos. E ela se pergunta como seguir em frente, como continuar depois disso. Chanel começa a dar uma resposta. Ela diz que não tem como esquecer do que aconteceu, não tem como esquecer a sensação de insegurança que pode perdurar, não tem como esquecer o trauma, não tem como fingir que nada aconteceu. Chanel está errada? Não, Chanel está certa. Mas eu acho que tem uma outra coisa que precisa ser feita, que é isso que eu falei. Quem machucou, quem abusou, quem fez o que não devia, sem autorização no corpo, na mente, na vida do outro, essa pessoa é que é a ruim, é que é a criminosa, é a que tem que ser presa. Quando a gente entende isso, que o outro é que é o ruim, a pessoa deixa de ser uma vítima e passa a ser uma sobrevivente. Quando a gente sobrevive, não é como milagrosamente uma chave liga e desliga, não existirão mais danos emocionais, não existirá mais estresse pós-traumático, não é isso, minha gente. Mas haverá espaço de reconstrução de vida. Então, ter isso muito claro, que a culpa não é da pessoa, como não foi de Elizabeth, como não foi de Chanel Miller, como não é de tantas pessoas, é fundamental. É fundamental. Nós, mulheres, temos o direito de existir plenamente no mundo, sem medo. Não é a roupa, não é o horário, não é porque tomou 1, 2 ou 3 cervejas, não é por isso.
A questão é poder. Homens que abusam de mulheres fazem isso para se sentirem poderosos. Então, é sobre eles e o ego frágil deles. É sobre eles e a ruindade deles. É sobre eles e uma droga de uma sociedade que permite que eles façam isso e sejam quase sempre muito pouco punidos. Certo? Não é sobre vocês. Abram espaço na vida de vocês para a reconstrução. Elizabeth casou, tem filhos, convive com a família, hoje fala sobre isso, tem uma organização para falar com outras pessoas, outras mulheres que foram vítimas, sobre isso, sobre como não é culpa delas e elas merecem reconstruir a vida delas, sabe? Ela fala que existem dias bons e dias ruins, mas que ela sabe que pode passar pelos dias ruins, que ela vai sobreviver, que ela merece sobreviver. Ela tinha assim como a Chanel, ela tem uma rede de apoio familiar muito forte, mas talvez, não é nem talvez, mas a maior rede de apoio que a gente pode ter é a certeza do valor que a gente tem. A gente vale muito, a gente merece muito. E a gente vai ter que continuar brigando para que isso tudo que vem acontecendo no Brasil com relação ao feminicídio e tal, e fora do Brasil, mude. Acho que a gente está num ponto crítico, a gente chegou num ponto crítico. Eu acho que a tendência vai demorar, mas é que mudanças comportamentais por parte dos homens comecem a ocorrer. A punição, ela importa, mas para a punição existir, a gente ainda tem que ser mais forte ainda e denunciar e enfrentar a misoginia e o machismo que existe no sistema jurídico. Entendem? Eu achei importante falar desse caso hoje, porque estamos perto do Dia Internacional das Mulheres. Eu acho que esse é um dia de luta, né? E nós temos visto no Brasil uma epidemia de feminicídio, de situações onde o não feminino, ele é massacrado. Ele é massacrado. Interessante que a Elizabeth diz diversas vezes não para o monstro lá. E, obviamente, ele ignora. Então, acho importante a gente falar sobre isso, mas acho importante também a gente saber que esses caras, eles não podem ter poder sobre a vida das mulheres que sofreram abuso. A vida delas é delas e elas têm o direito de reconstruir. Com relação a lidar como caras ou pessoas em geral como Brian, o ideal é não lidar. Mas se vocês forem obrigados a lidar como a Elizabeth foi, entendam que esse tipo de gente se acha inteligente. Então se finjam de burras e manipulem a situação para conseguirem a libertação de vocês. É o melhor jeito de lidar com esse tipo de gente. E é isso, eu repito. Lembrem sempre que a culpa e a vergonha não é de vocês. E culpa e vergonha a gente não pega dos outros pra gente, sabe? Se precisarem de ajuda, procurem ajuda profissional, procurem psicólogo, procurem psiquiatra. Se a rede de apoio familiar e de amigos não for tão vasta, procurem centros de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Eu sei que aqui em Pernambuco tem um chamado Vilma Lessa, que é dentro do Hospital Agamenon Magalhães. Procurem o Vilma Lessa, aqui na região metropolitana. Existem outros centros, mas lembro agora o Vilma Lessa. Procurem ajuda, procurem acolhimento e procurem a justiça. Esse senso de punição, ele é importante também para a pessoa se recuperar, sabe? Quem faz o mal tem que ser punido, mesmo. E a gente tem lei para isso. Com relação ao Dia Internacional das Mulheres, penso que a gente talvez tenha sim comemorar as conquistas até aqui obtidas. É importante comemorar vitórias, mas a gente não pode só comemorar essas vitórias. A gente tem que fazer pauta
de ganhos que nós queremos ter. Porque eu acho que, de verdade, legalmente, estamos bem. Mas a prática da execução legal, ela é muito ruim para mulheres ainda, sabe? Como menina de 12 anos, que é tida como esposa de um cara de 35 pela Justiça de Minas Gerais. 12 anos, minha gente. Ai, mas ela consentiu o que aos 12 anos, meu anjo? O que é que uma menina de 12 anos pode para consentir? Até porque ela já tinha passado por outros 2 relacionamentos prévios. Qual era a idade dela? 10, 11? E aí? Isso é relacionamento ou isso é estupro? Eu acho que é estupro. A lei, inclusive, diz que é estupro, né? E aí teve que ter uma comoção pública para essa situação ser alterada. Então, sou a favor da comoção pública. Mas vão assistir Sequestro, Elizabeth Smart na Netflix. E fiquem encantados por Elizabeth, a força e a coragem dela, a inteligência, sua família. Juro, foi legal de ver. E fiquem com raiva da polícia, porque eu fiquei, tá? Tô com raiva dos culpados, mas tô com raiva da polícia. Isso. Mais uma vez, muito obrigada.